Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje nossa aula em regime não presencial de matemática terceira série, semana 12. Nós vamos falar sobre estatística. Nós vamos começar uma introdução, falando de alguns conceitos fundamentais e começar a trabalhar com tabelas, tá? Estatística, né? Estatística, o que você vai trabalhar com estatística? Estatística a gente trabalha com organização e interpretação de dados fornecidos por pesquisas, tá? Qualquer tipo de pesquisa, desde que seja uma pesquisa em economia até uma pesquisa em ciências, né? Como física, química, tá? Então tem um conceito aí mais elaborado. A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. No intuito de conhecer e aprofundar os estudos estatísticos, precisamos conhecer alguns fundamentos. Então, nós vamos ver alguns fundamentos aqui que são conceitos iniciais que a gente precisa para estar entendendo como funciona a interpretação e compreensão no estudo de estatística, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que respeitar esses fundamentos, tá? O primeiro é o conceito de população. Também pode ter o nome de universo estatístico. Esse outro conceito é pouco usado, mas ele também serve. Então, população e universo estatístico é a mesma coisa. O que é a população? É o conjunto de elementos, né? Exemplo, o número de pessoas de uma cidade. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa no Girassol, quem é a população? O próprio André está dizendo, são todos os habitantes do Girassol, certo? Amostra. O que é a amostra? É uma parte representativa de uma população. Ou seja, eu vou na população e retiro pelo menos uma parte daquelas pessoas para fazer a pesquisa. Aquela parte se chama amostra. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre preferência de aparelho de celular lá no Girassol. É claro que eu não vou de casa em casa, mesmo porque essas pesquisas elas são rápidas. O que eu faço? Eu, por exemplo, eu determino que eu vou ficar 2 horas na frente do supermercado Giro Forte e vou entrevistar 500 pessoas. Então, essas 500 pessoas são a amostra da minha pesquisa, certo? Variável. Variável, gente, aqui está dizendo o seguinte: depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Então eu gosto de falar assim mais claro para vocês que variável é o que você está pesquisando. Por exemplo, eu falei agora mesmo em pesquisar o aparelho de celular de preferência. Então quem é a variável? O aparelho de celular, certo? Aí eu botei como exemplo: qual sua marca de carro favorita? Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Nissan? Então, esse aí é um exemplo de variável, certo? As variáveis têm alguns tipos, tá? Que a gente tem que estar trabalhando eles. São esses tipos. Primeiro, ela pode ser qualitativa. O próprio nome está dizendo, ela vem de qualidade, de adjetivo, tá? Quando o objetivo da pesquisa não pode ser expresso numericamente. Então, quando você não demonstra numericamente o objetivo da pesquisa, da variável, ela é qualitativa. Exemplo, marca de carro. Ah, eu gosto mais de Fiat. Eu gosto mais de Ford. Então, essas são variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas elas têm subdivisões. A primeira variável qualitativa é a nominal. Tá? Quando que é nominal? Quando não estabelece uma ordem entre as variáveis. O que é estabelecer uma ordem? Quando uma variável depende da outra. Exemplo, as cores. Né? A cor do cabelo, a cor dos olhos. Uma cor não depende da outra. Então, é uma variável qualitativa nominal. A outra variável qualitativa é a ordinal. Já a ordinal não, estabelece uma ordem. Por exemplo, escolaridade. Para eu chegar no nível superior, lá na faculdade, eu tenho que ter feito educação básica,
ensino fundamental, ensino médio, para depois fazer faculdade. Então, um depende do outro, certo? Agora, nós temos também, quando nós temos que representar numericamente a variável, aí sim se chama variável quantitativa. E também tem duas subdivisões da quantitativa. A variável quantitativa ela pode ser discreta. Discreta é quando os números são limitados, ou seja, quando não se tem vírgula. Quando não se tem vírgula nos números. Por exemplo, quando você vende revistas, você pode vender 1, 2, 3, 100, 200, né? Quantidade de consultas médicas, número de filhos por casal. Ninguém vai ter um filho e meio. Tem um filho, tem 2, tem 3, tem 4, certo? A outra variável quantitativa é a contínua. A contínua abrange um intervalo maior, ou seja, números com vírgula. Exemplo, o peso de um produto. Ele pode ter 2,5 kg, 2,3 kg e assim por diante. A altura dos alunos. O aluno pode ter 1,76 m, que seja 1,76, 1,55 m e assim por diante. Ok? Então, lembrando sempre, variável qualitativa não expressa número. Variável quantitativa expressa número. Variável qualitativa nominal estabelece ordem. Variável qualitativa ordinal expressa ordem. E a nominal não expressa ordem. Variável quantitativa discreta, números sem vírgula. Variáveis quantitativas contínuas, números com vírgula. Certo? Vamos ver um exemplo aí. Isso aqui é uma questão que já caiu no Enem. Em uma empresa com 800 empregados, foram escolhidos aleatoriamente 350 empregados para executar certa pesquisa sobre: letra A, número de filhos por família; letra B, escolaridade; letra C, faixa salarial; letra D, se possui veículo ou não. Após a pesquisa, determine quem seja. Então, primeiro vamos analisar o que aconteceu. Lá na empresa tem um total de 800 empregados. Desses 800 empregados, eles pesquisaram apenas 350, certo? E aí teve alguns temas que foram pesquisados. Então só aí já dá para ter uma ideia do que ele vai querer. Então primeiro ele quer saber em população. Pelo conceito, população são todos os indivíduos da região. Então, nesse caso, são todos os indivíduos da empresa. Quem são todos os indivíduos da empresa? Os 800 empregados, certo? A amostra é a parte desses 800 empregados que foram entrevistados. Quem foi entrevistado? Quantos empregados foram entrevistados? 350. Então, estes são a amostra. Tipos de variável. Nós temos uma variável de cada. Por exemplo, número de filhos por família. Você tem um filho, você tem 2, você tem 3, você tem 0, né, que não seria nenhum, né? Então são números, né? Você está pesquisando a quantidade de filhos, são números. Se é número, é uma variável quantitativa, discreta. Por quê? Porque você não vai ter um filho, 1,8 filhos. Você tem um filho, você tem 2 e assim por diante. É um número sem vírgula. Certo? Escolaridade. Escolaridade já é o quê? Se você fez ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, certo? Não está relacionado a números. Então é o quê? É uma variável quantitativa. É uma variável qualitativa, mas exige uma ordem. Porque para você chegar no nível médio, você tem que ter feito o nível fundamental. Então, a variável qualitativa ordinal. Certo? Letra C. Faixa salarial. Já a faixa salarial é uma variável quantitativa. Porque o salário são números, né? Você recebe R$1.000, você recebe 1.500 e assim por diante. Mas, se você concordar comigo, o seu salário nunca vem um valor redondo. Ele tem vírgula, né? Porque você recebe centavos.
Então, se você recebe os centavos, vai ter vírgula. Então, ele é uma variável quantitativa contínua, certo? E o último, se você possui veículos ou não. Então, você vai dizer, não, eu possuo, não, eu não possuo, certo? Não depende uma da outra. Então, é uma variável qualitativa nominal. Ok, gente? Ficou claro isso aí? Outro conceito fundamental é o de frequência. A gente vai utilizar o de frequência para poder elaborar as tabelas. Então, o que é a frequência? É o agrupamento de dados em classe, de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em classe. O número de ocorrências de uma determinada classe recebe o nome de frequência absoluta. A seguir, apresentamos as questões necessárias à construção da distribuição. Então, frequência nada mais é do que os dados da pesquisa, certo? O valor de cada variável. Então, por exemplo, frequência absoluta esses dados, esses valores. Por exemplo, uma família tem 2 filhos, outra família tem 3 filhos, outra família tem 4 filhos e assim por diante. Estes são os dados que se chamam frequência absoluta, representada pelo FA. Outra frequência que a gente trabalha é a frequência relativa percentual, que nada mais é do que o cálculo que você faz com a frequência absoluta e com o total da soma de todos os dados da frequência. Então eu coloquei assim, que é o quociente entre a frequência absoluta da classe correspondente e a soma das frequências total observado, multiplicando por 100%. Então a fórmula está aí, FR% é igual a FA vezes 100% dividido por T. Ela parece muito, se você analisar, ela parece muito com a fórmula da porcentagem que nós vimos na aula anterior, certo? Então o que você vai fazer? A frequência relativa, você pega a frequência absoluta, certo? Divide pelo total da pesquisa e multiplica por 100. O total é a amostra, né? São todos que são pesquisados, certo? Vamos ver um exemplo prático. Houve uma pesquisa em uma certa família, 120 integrantes, sobre cor dos olhos e teve os seguintes resultados: 60 pessoas de olho castanho, 30 pessoas de olhos pretos, 20 pessoas de olhos verdes e 10 pessoas de olhos azuis. Certo? Então essa foi a pesquisa. Monte uma tabela de variável por frequência absoluta e relativa abaixo. Então nós vamos ter que montar essa tabela. Primeiro nós vamos colocar a variável, certo? Então essa tabela nossa tem que ter 3 colunas, né? Então aqui eu coloquei aqui, ó, solução. Construa uma tabela de 3 colunas e 6 linhas. Vou explicar por quê. Então primeiro nós vamos montar a primeira coluna, que é a variável. O que é a variável, gente? É o que nós estamos pesquisando. O que nós estamos pesquisando? A cor dos olhos. Então a gente monta a primeira coluna, ó, variável cor de olhos. E aí eu vou colocando quais são as variáveis, quais são as cores dos olhos. Então nós temos olhos castanho, nós temos olhos pretos, nós temos olhos verdes e nós temos olhos azul. Depois que a gente faz isso, lá embaixo, depois que a gente colocou todos, lá embaixo eu coloco o total. Certo? O que é o total? Vai ser a quantidade da soma de todos, certo? Então essa é a primeira coluna. Vamos para a segunda coluna agora. A segunda coluna é o FA. É a frequência absoluta. É quantos integrantes da família tem olhos castanhos. São quantos? 60. Certo? Depois, olhos pretos. Quantos integrantes têm olhos pretos? 30. Depois, olhos verdes. Quantos integrantes têm olho verde? 12. 12 não, desculpa, 20. Depois, quantos integrantes têm olhos azuis? São 10. Certo? E para terminar,
a soma de todos que você fez. Para se você ver se está correto, a soma de todos tem que dar 120. Então, 60 mais 30, 90. Certo? 90. 90 mais 20, 110. 110 mais 10, 120. Ok? A terceira coluna vai ser o nosso FR%. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada FA, certo? Vamos dividir pelo total e multiplicar por 100. Vocês vão fazer isso na calculadora, certo? Então, vamos lá. Primeiro o FA, o FR% do castanho. Então, repetindo, eu vou pegar os 60, vou dividir por 120 e vou multiplicar por 100. Então, 60 dividido por 120 dá 0,5. Vezes 100 dá 50%. Certo? Agora, 30 dividido por 120 multiplicado por 100 dá 25%. Agora, 20 dividido por 120 multiplicado por 100 dá mais ou menos 16,6. Certo? E para terminar, 10 dividido por 120, certo? Aperta o igual e multiplica por 100. Se você fizer isso, vai dar mais ou menos 8,33. Ok? Fez isso, você soma todos o total. O total tem que dar 100% ou muito próximo de 100%. Como os olhos verdes ou azuis não foi uma divisão exata, eu aproximei, deu mais ou menos 99,9%. Muito próximo de 100. Quer dizer que sua pesquisa está correta. Ok, gente? Complete a tabela abaixo sobre o gosto musical de 200 pessoas. Então nós vamos ver o que tem na tabela, tá? E o que nós vamos completar, os espaços em brancos. Então primeiro colocou a primeira coluna, que é a variável, que é o gosto musical. Então é quem gosta de MPB, de forró, de sertanejo, de rock e de funk. E embaixo nós vamos colocar o total, igualzinho nós vimos na tabela anterior. O total é o mesmo valor da amostra, certo? Então no final tem que dar quanto? 200 pessoas, certo? Se não der, é porque fez alguma coisa errada. Então vamos lá, o que mais que ele forneceu para a gente? Ele vai fornecer alguns valores de FA e alguns valores de FR para a gente poder completar. Então vamos ver, na MPB, ele deu o FR%, que foi 10%. No forró, ele deu o FA, 30 pessoas gostam de forró. Sertanejo, vocês vão ver que pulou, ele não forneceu nada. Nós vamos ter que achar tanto o FE quanto o FR. Rock, ele deu o FR%, vai querer o FA. Funk, ele deu o FA, vai querer o FR%. Forneceu o total, que é a amostra, né? Que nós falamos desde o início, que vão ser 200 pessoas. E ele forneceu também a porcentagem, vai dar 100% exato. Ok? Então, vamos ver agora. Então, no gosto musical do MPB, ele deu o FR. Quando ele der o FR, nós vamos usar aquela fórmula do exemplo 1 ao contrário. Quando ele dá o FR, você pega o FR, multiplica por 200 e divide por 100% na calculadora. Pega o FR, 10%, multiplica pelo total
que é 200, e divide por 100. Vai dar um resultado de 20 pessoas gostam de MPB. Certo? Já no forró ele deu o FA, que é o FR. Nós vamos usar a fórmula lá do exemplo 1, normal. Nós vamos pegar o FA, dividir pelo total e multiplicar por 100%. Então nós vamos fazer 30 vezes 200 dividido por 100, que vai dar 15%. Certo? Como o forró, como o sertanejo, ele não deu nada pra gente, a gente pula o sertanejo por enquanto. Vamos lá pro rock. O que ele fez no rock? No rock, ele deu só o FR. Então nós vamos usar a fórmula ao contrário. Nós vamos pegar o FR, multiplicar por 200 e dividir por 100, que vai dar um resultado de 10 pessoas. Certo? Agora, se você perceber, dá para a gente completar o FA do sertanejo. Como? Olha só, nós só estamos soltando o espaço do sertanejo. A gente sabe que o total tem que estar quanto? 200. Então, o que eu faço? Somo o que a gente tem e subtrai os 200 para saber o tanto que falta. O tanto que falta é o sertanejo. Então, nós já temos quanto? 20 do MPB com 30 do forró, 50. 50 do forró com 10 do rock, 60. 60 do rock com 60 do funk, 120. Nós já temos 120, um total de quanto? De 200. Ou seja, falta quanto? Faltam 80 pessoas que gostam de sertanejo. Certo? Agora, para o sertanejo, nós já temos o FA, que é 80. Então agora a gente faz como? Pega o 80, divide por 200 e multiplica por 100. 80 dividido por 200 vezes 100, que dá o resultado de 40%. Certo? E para finalizar, o FR do funk. Nós vamos pegar o 60, dividir por 200 e multiplicar por 100, que dá um resultado de 30%. Dessa maneira, nós vamos estar completando a tabela. Essa questão também, gente, é uma questão que já caiu no Enem. Então, é uma questão interessante, vocês vão ver que ela não é tão difícil, mas que vale a pena estar estudando, ok? Espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora para vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou no privado, vocês podem procurar, que a gente vai estar auxiliando vocês nesse entendimento. É muito importante que entenda o estudo básico, principalmente quando você vai calcular FA e FR, porque nós vamos usar isso depois em interpretação de gráficos e tabelas. Certo, gente?